Olá a todos, mais uma vez, professor Valdecir aqui, e hoje nós estamos fazendo algo um pouco diferente, e nós vamos falar hoje sobre uma parceria, né, entre o Instituto Paté e o Dr. Marco e a escola dele. O Instituto Paté, vocês já sabem, né, quem aí acompanha, o Instituto Paté nasceu com a missão, né, de condicionar um sistema de estudo a fazer com que facilite o seu entendimento ou a sua busca a encontrar o seu propósito, o seu caminho. Então, se você às vezes não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve, o Instituto Paté, ele vem com a missão de contribuir, ajudar, auxiliar você nessa busca e nessa caminhada. Então, agora o Instituto Paté está também com um curso de pós-graduação em parapsicologia. Uma vez me perguntaram por que o nome Instituto Paté, né, o nome francês. Isso é uma homenagem ao povo, né, francês, porque a parapsicologia nasceu de lá, assim como a espiritualidade, o espiritismo, os primeiros contatos, as mesas girantes, tudo que se estuda na parapsicologia, né? E também muito do que se estuda atualmente nas terapias holísticas se deve muito a algumas pessoas que, né, passaram ali pela França. E hoje, se você conversar com um jovem lá na França, dificilmente ele vai saber, por exemplo, quem foi Allan Kardec. Então se perdeu. Hoje, inclusive, é um dos países mais ateu do mundo. Então é uma homenagem, né, a esses grandes nomes, o Instituto Paté. E hoje, né, nós temos algo a mais para oferecer nos nossos cursos dentro do nosso instituto. Muitas vezes você faz uma terapia, muitas vezes a pessoa acha, principalmente na hipnose, comigo não funcionou, não deu certo. Eu fiquei ouvindo tudo o tempo inteiro. Eu acho que não deu certo. Dr. Marco, né? Vocês já vão conhecer ele. Dr. Marco, ele é um desenvolvedor também, né, de um produto incrível capaz de provar, né, para nós, fazer uma aferição, trazer dados científicos do que está acontecendo com o seu corpo, com a sua fisiologia. E essa parceria que nós temos com o Dr. Marco, que ele vai levar isso para dentro dos institutos, inclusive ministrar essas aulas com esse equipamento, vai falar sobre hipnose. É algo fabuloso que nós estamos fazendo o que há muito tempo deveria ser feito, em vez de, né, a espiritualidade e a ciência entrarem em conflito, trabalharem juntas, né? Eu acho que a partir disso é o melhor caminho. Então, eu quero apresentar para vocês o Dr. Marco, que está aqui, né? Olá. Então, com a palavra aí, Dr. Marco, fala um pouco para nós, Dr. Marco, sobre, né, esse equipamento, sobre a tua trajetória. Então, eu quero agradecer nossa parceria e falar que temos muita coisa juntos que a gente pode conseguir juntos, né? Então, você fala da minha trajetória com essa barba branca, com esse cabelo branco, é muito longa a trajetória. Mas eu comecei há muitos anos atrás na Química. Eu me formei em Química na USP. Depois eu fiz vários cursos de MBA, Executivo Internacional, fiz curso de Administração de Tecnologia, também pós-graduação. E, paralelamente a isso, eu sempre trabalhei na parte de espiritualidade. Também eu fiz o curso de pós-graduação, me formei instrutor de yoga e escrevi um livro agora, você viu lá, Jornada da Alma, na busca da transcendência. Enfim, e ao longo de todo esse trajeto, eu encontrei há 20 anos atrás a hipnose. E também
eu encontrei um conceito chamado biofeedback de HRV. Eu encontrei esse conceito quando estava na UTI. Então, uns 15 anos atrás, era executivo de uma multinacional, e um dia comecei a me sentir mal, estava lá em Gramado, e aí, às 3 horas da manhã, eu fui para o hospital e fui internado na UTI. E todos os meus exames estavam normais, porque eu fui 5 vezes para a Índia, então já era vegetariano, era naturalista, aquelas coisas todas. Só que, embora todos os meus exames estivessem ok, eu estava com uma fibrilação atrial e uma arritmia cardíaca violenta. E as causas prováveis: estresse e ansiedade. Então a gente acha que estresse e ansiedade é coisinha boba, mas não é, é muito sério. E por acaso eu estava com um livro comigo chamado Curar Estresse e Ansiedade Sem Medicamentos Nem Psicanálise, de um francês, ele, David Schreiber, em que ele trabalhou um tempo nos Estados Unidos num hospital de terapias alternativas. E nesse livro ele traz sobre o biofeedback, como o biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca pode facilitar a nossa saúde. Então eu comecei a juntar tudo, na parte da espiritualidade, na parte da ciência, da química, da física, da matemática, eu estudei muito isso, mas a parte do Ayurveda, que eu estudei Ayurveda, também fui para a Índia estudar Ayurveda, que é a ciência da vida, né? E aí saiu Cardio Emotion. E paralelamente a isso eu estudei muito a parte da hipnose clínica. Então, juntando tudo isso, deu o que deu. Chegamos aqui. Chegamos aqui, é. E o que exatamente faz, né? Normalmente as pessoas, principalmente as pessoas com quem assim eu tive experiência em atendimento, em curso, dificilmente ou poucas conhecem ou ouviram falar sobre esse equipamento. O que ele faz, como que ele funciona, o que ele vai monitorar, o que o terapeuta em si pode tirar de proveito dali, né? Que leitura que ele faz, o que ele traz de parâmetros assim? Uma coisa que nossa ciência ficou defasada é separar o corpo da mente. Então, o médico cuida do corpo, o psicólogo cuida da mente. Mas, na realidade, isso é totalmente integrado, corpo-mente. Existem vários estudos mostrando sobre a assinatura emocional do coração. Ou seja, quando a pessoa recebe impactos emocionais muito fortes, pode afetar o coração. E vice-versa. Então, existe um canal de comunicação mente e corpo que está sempre conectado, sempre ligado, né? Mas a gente, depois de 1600 por aí, né, que já separamos o corpo da mente, a coisa foi assim: eu estou me especializando no corpo, outro especializando na mente, e se perde a integrar o homem na forma integral, para não falar no espírito. Quando a gente vê na Ayurveda, eles são muito claros, falam do corpo, da mente e do espírito. Os três têm que estar totalmente integrados, que uma doença ocorre através do desequilíbrio de algum desses três corpos. Na realidade, eles trazem mais corpo energético e assim vai. Enfim, o que o Cardio Emotion faz? O Cardio Emotion, Cardio Emotion, né? Já o nome, ele mostra através de como o meu coração reage frente a certos estímulos psicoemocionais. Sim, e daí? E daí é o seguinte: existe um nervo chamado nervo vago, que é tão famoso, conhecido, em que ele liga o coração no cérebro, e liga o cérebro no coração. Só que, de acordo com as pesquisas, 80% das informações saem do coração e vão para o cérebro. Somente 20% do cérebro para o coração. Isso foi um prêmio Nobel na década de 1970,
esse estudo. Enfim, hoje está muito bem conceituado essa interligação. Mas é muito mais do que isso. Porque quando você fala no sistema nervoso, que está conectado a esse sistema todo, o sistema nervoso autônomo está relacionado também às glândulas, está relacionado ao sistema imunológico, todas as nossas vísceras, enfim, é um mundo todo que está interconectado junto às emoções. Então, o Cardio Emotion o que faz? Ele mede, através do teu batimento cardíaco, como estão suas emoções. Não assim, raiva, tristeza, mas assim, se você está emocionalmente desequilibrado ou não. Então, isso é um índice chamado de HRV, em inglês é Heart Rate Variability, né? Variabilidade de frequência cardíaca. Quando esse índice HRV é alto, a pessoa tem saúde psicossomática. Quando o HRV é baixo, a pessoa está doente de alguma forma. Então, esse conceito de HRV é um conceito em que o Cardio Emotion trabalha. Então, ele vai medir, através do batimento cardíaco, como estão tuas emoções e tua fisiologia. Então, é um conceito bastante complexo. E nós, então, eu vou passar aqui, olha, nós temos duas iniciativas, que é o Cardio Emotion, e a outra iniciativa que é a Intelectus Clínica Escola. Então, nós temos atendimento clínico, a nossa base é São Paulo, mas temos muito atendimento online também. E a escola é a escola itinerante. Nós temos cursos presenciais e cursos online também. E aqui o Cardio Emotion, ele mostra, então, o equilíbrio da pessoa. E eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Esse aqui é um kit. Então, o Cardio Emotion é um kit que contém um sensor, lá no canto esquerdo. Na realidade, um sensor de orelha, um sensor de dedo. O módulo USB, esse módulo, ele pega sinais analógicos e transmite ele em forma digital. Isso é instalado no computador através de um programa. Faz um download do programa. E esse é o kit do Cardio Emotion. E o que acontece então? Ele ligado no computador, a gente pode acompanhar os estados psicoemocionais das pessoas em tempo real. Então, como você falou, eu não sei se eu entrei em hipnose, se eu não entrei, o que está acontecendo. Enfim, quando você vê o gráfico mostra exatamente o que aconteceu com você. Porque na hipnose acontece um fenômeno interessante. Nós temos, a grosso modo, duas mentes, a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente são as funções cognitivas e executivas, tá? Córtex pré-frontal. Enquanto que a mente subconsciente está relacionada muito às emoções, às memórias emocionais, às memórias traumáticas. E está ligado à amígdala do hipocampo, né? Colocando a nível de neurociência, né? Então, no nosso curso, a gente explora muito a hipnose em base à neurociência e à neurofisiologia. Enfim, se a pessoa ela tem uma reação emocional frente a um estímulo que você está dando, na hipnose, por exemplo, o Cardio Emotion ele registra isso, ele marca. Então, no final da sessão, você pode mostrar para a pessoa, olha, quando você falou determinado assunto, olha a reação que você teve. Então, não dá para não acreditar, entendeu? Por mais que a pessoa fale, puxa vida, mas isso sou eu, sim, isso é você. Porque ele ficou sendo registrado ao longo de todo o processo de hipnose. Isso é uma das coisas. Você pode usar hipnose, pode usar EMDR, TFT, FT, TCC, enfim. E tem todo aquele monte de siglas que se usa na psicologia. Mas você pode usar ele também para equilibrar a pessoa. Quando você faz um exercício chamado de coerência cardíaca, em que você equilibra esse bendito, esse nervo vago, né? Ou seja, você equilibra o simpático e o parasimpático, o sistema nervoso autônomo, esse equilíbrio é transmitido para nossos centros emocionais. Então, quando o meu coração está em paz, a minha mente entra em paz. Então, o processo do Cardio Emotion é exatamente esse. Você treinar um estado chamado de coerência cardíaca, em que esse estado de coerência cardíaca reflete uma paz não só no coração, mas uma paz na mente, na nossa mente. E aí você está equilibrando a sua fisiologia.
Então, as pessoas que têm, por exemplo, eu vou mostrar depois os benefícios, mas a parte fisiológica está totalmente associada com a parte psicológica. Não dá para você dissociar uma coisa da outra, né? Então, esse aqui é o produto, né? Então, você tem aqui o módulo USB. Esse módulo é o transdutor digital analógico. Aqui tem um sensor que você pode ligar no dedo. Ou ainda você pode, aqui está ligando uma porta USB do computador. Essa luzinha fica monitorando se você está ou não conectado. Ela fica sempre piscando, então o terapeuta fica vendo o que está acontecendo em tempo real. Então esse aqui é o sensor digital ou sensor de orelha. Eu posso usar um ou outro. Isso é um sensor chamado fotopleximográfico, que está baseado na física quântica, porque são energias que você está medindo, né? A interação com os glóbulos sanguíneos aí. Enfim, esse é o conceito que eu falei sobre a variabilidade da frequência cardíaca. O sensor, ele marca cada batimento cardíaco, como está mostrando aqui, mas o software interpreta tudo isso, mostrando como está a tua capacidade do teu sistema nervoso se adaptar. Se a pessoa não tem aquilo que se chama de resiliência emocional, é porque o sistema nervoso dela não está bem adaptado. Então, todo esse processo para levar a pessoa a ter resiliência. Ok? Então, eu vou mostrar rapidamente aqui como é que funciona o CardioMotion. Essa é a tela, assim que você abre. Então, ele começa a monitorar os batimentos cardíacos. Aquele cursorzinho ali, ele pode assumir 3 cores: vermelha, azul e verde. Quando você assumir a cor vermelha, significa que a pessoa está no desequilíbrio do sistema nervoso. No verde está no equilíbrio, completamente equilibrado. Nesse caso aqui, olha, você vê que é uma onda cardíaca que chama sinusal. Está quase no equilíbrio, está no azul. Então é esse tipo de coisa que você acompanha durante um processo da hipnose ou um processo qualquer usando o CardioMotion. Então, quando eu entro em coerência cardíaca, minhas ondas cardíacas ficam completamente sinusais, né? Em forma de sino. Isso me mostra que eu estou extremamente equilibrado, porque quando o batimento cardíaco sobe, é um ramo do sistema nervoso que está atuando. Quando ele desce, é um outro ramo. Eu tenho uma sinalização também que eu posso simplesmente fechar os olhos e fazer o treinamento com os olhos fechados. Então, quando termina o exercício, então ele vai me dar qual é o resultado que você teve na forma de dados. Eu posso fechar aquele cursor ali, ó. Então eu parei agora. Ele me mostra, então, isso aqui é ondas cardíacas completamente irregular. A pessoa tirou aqui 9,1, que é uma nota que vai de 0 a 10. Quanto mais perto de 10, mais equilibrado está. Essa demonstração foi 1 minuto e 48 segundos. A frequência cardíaca média 64, 0% de desequilíbrio, 81% de equilíbrio e 19% de transição entre o equilíbrio e o desequilíbrio. Então é assim que você faz a monitoração, né? O monitoramento. Conforme você faz esse trabalho, você vai acompanhando o desenvolvimento da pessoa. Muito interessante. E eu já, inclusive, né, adquiri 2 equipamentos, já testamos no Instituto, e nós vamos adotar esse equipamento em diversas terapias, vamos monitorar isso em diversas terapias, e todos os institutos terão, inclusive, esse equipamento, né, à disposição aí dos terapeutas. E também, né, quem quiser aí adquirir um equipamento desse, terá todo o treinamento, todo o suporte, né? Também nós vamos levar a escola do Dr. Marco dentro do Instituto. Ele mesmo vai, né, passar todo o conhecimento, todo o curso sobre esse equipamento, que é incrível. E um detalhe, se colocar uma pessoa num transe, né, vamos supor aí acessar uma memória traumática,
com certeza o verdinho ali não vai mais se fazer tão presente assim. Eu vou mostrar. Ah, vai mostrar? Eu vou mostrar. Ótimo, maravilha. Então a gente tem dois estados. Um estado que se chama de caos, em que o batimento cardíaco ele trabalha de uma forma muito irregular. Você vê aqui a pessoa saiu de 72, foi para quase 85 batimentos, completamente irregular. E aqui a nota mostra 3, ó, significa que a pessoa teve uma nota ruim nesse teste. E o mestre Zen, que é o que fala para a gente aí, fala, você pode se esforçar mais, tente de novo. Então ele vai te dando um feedback do que você está fazendo, né? Frequência cardíaca média 78, 13% só a pessoa ficou em equilíbrio, 54% em desequilíbrio. Olha a diferença agora de uma pessoa que fica o tempo inteiro em equilíbrio. Então aqui você tem, quando a frequência cardíaca aumenta, é a estimulação simpática, né? Quando ela diminui é parasimpática. Então aqui mostra o equilíbrio do sistema nervoso, o equilíbrio perfeito. E esse sistema nervoso, lembrando que regula pressão arterial, regula todas as glândulas, né? Ele regula, enfim, não só o coração, mas fígado, rim, pulmão, enfim, ele é o grande maestro, né? Em que quando a pessoa está nesse estado aqui, possivelmente essa pessoa está mais ansiosa, porque ela está muito mais acelerada do que deveria estar. Então, quando a pessoa começa a fazer o treinamento assim, então ele chega num estado de equilíbrio, que é chamado de estado de coerência cardíaca. Então, o objetivo do aparelho, na realidade, tem dois objetivos. Um é você acompanhar as terapias, para ver como o paciente está reagindo. A outra é você usar ele para equilibrar a pessoa, como complemento da terapia. Então, você falou que quem tiver interesse, você pode usar muito bem para a segunda coisa, que é equilibrar as pessoas. E equilibrar a família inteira, né? Todo mundo. Normalmente, a pessoa às vezes faz uma terapia, faz uma dissociação, uma ressignificação de uma memória, né, de uma experiência traumática, fazem uma extrusão de pulsão, por exemplo, e muitas vezes a pessoa estava com essa pulsão, com esse estado emocional que levou ela, nos dias atuais, estar, por exemplo, com pressão alta, né? Só que a pessoa dissociou isso. Mas o organismo talvez se acostumou com aquela respiração maluca. Ou seja, resolvi parte do problema, mas parte do problema talvez não. E a pessoa vai dizer, mas talvez não funcionou, porque ainda continuo com a pressão alta. E aí é possível fazer uma reeducação com esse treinamento para a pessoa, né, aprender então a respirar corretamente. Seria mais ou menos isso? Exatamente isso aí, exatamente isso. Eu vou mostrar para você alguns exemplos. Aqui foi uma técnica usada chamada EMDR, que é aquele movimentação dos olhos, né, para dessensibilização, em que uma paciente aos 38 anos chegou lá na clínica, e aí a pessoa estava, um EMDR modificado, não é o original, mas sim com uma certa modificação. E ela foi violentada aos 14 anos, aos 15 começou a beber muito, aos 16 entrou na droga pesada, aos 18, 19 foi internada no hospital psiquiátrico, enfim, ela chegou lá com 38 anos, ainda carregando o trauma do que tinha acontecido há 20 anos atrás, 24 anos atrás, né? Então, quando a gente coloca a pessoa em hipnose, junto com o EMDR, quando ela conta a primeira vez a experiência traumática dela, chega em 120 batimentos. Ela começou com 80. A segunda vez que ela conta a experiência traumática dela, chega a 140 batimentos. Muito alto. Depois ela teve uma aberração ali entre 2 e 3. E na terceira vez que ela conta a mesma experiência traumática, já caiu para 110. Depois para 100. Depois para 90 e 80. Ou seja, você consegue acompanhar exatamente a liberação, como você está falando. Porque uma coisa, se eu pergunto, como é que você está se sentindo? Eu estou bem. Aqui você sabe que ela está bem.
Porque a frequência cardíaca dela aqui está por volta de 80, que é exatamente como ela começou, falando do assunto traumático. E no final ela fala assim, puxa vida, coitado do cara que fez isso, né? Devia ser muito doente fazer. Então, nesse processo todo, primeiro, a pessoa não esquece o que aconteceu, que é a memória declarativa, que é a memória consciente, mas não sofre mais. Por quê? Porque essa memória, a memória não declarativa, que está lá no fundo da amígdala. Então você dessensibiliza a amígdala. Mas o mais importante de tudo isso é que você consegue acompanhar todo o processo. Isso aí é a fisiologia mesmo. É a fisiologia atuando. A fisiologia atuando, Isso, me mostrando o que está acontecendo fisiologicamente. Isso, né? Isso. Dentro dela. Então são parâmetros que a gente não fica mais no achismo, né? Não fica no achismo. E a hora que a pessoa vê isso aí e fala, meu Deus, puxa. É incrível isso aí, né? É incrível. São dados aí. Aqui foi num hospital psiquiátrico que a Silvana e eu, nós fomos fazer uma palestra em que tinha por volta de 30 médicos e psiquiatras, psicólogos, fisioterapeuta. Eu comecei mostrando o Cardemotion. Num determinado momento, eu pedi para uma moça, você pode ser minha cobaia? E coloquei o sensor no dedo dela e nós não falamos absolutamente nada para ela. E olha a frequência cardíaca dela, olha, já subiu de cara para acima de 100, depois foi para 130, ficou entre 120 e 130 o tempo todo. Aqui eu desafiei ela. Eu falei, agora eu queria que você levantasse e falasse sobre tal assunto. Mas tem toda uma explicação que aqui ela deu uma relaxada. Ela deu uma relaxada, que chama-se do pulo do tigre. Ela dá uma relaxada para atacar. Uhum. Mas eu tirei ela. Falei, não, pode ficar sentada. Então ela levou um susto, porque ela teria que falar. Enfim, daí a Silvana começou a conversar com o público, com a plateia, e ela não se sentiu mais exposta. E a frequência cardíaca dela foi até que chegou aqui, ó, por volta de 70. Essa é a frequência cardíaca natural dela. A hora que a Silvana parou de falar, que ela voltou a ser foco da atenção, voltou a bater no cardíaco. Isso indica que ela tem uma grande fobia social. E ela era uma líder de uma equipe de psicólogos e ela depois relatou que cada vez que ela vai fazer uma reunião com a equipe, ela espera 10 minutos para começar a acalmar, para daí começar a liderar a reunião. Mas você vê, é incrível a pessoa quieta se sentindo observada, ou seja, o subconsciente dela fala, estão julgando você. E aí a frequência cardíaca vai lá para cima. E quem está aí não enxerga isso. Não enxerga. Ela agora quieta. Isso. Ela agora o quieta. aparelho ele traz, né, essa aferição toda. E a hora que então mudou de foco, que ela não era mais o foco das atenções. Isso aí relaxou, né? Ela relaxou. Incrível, né? Incrível. Aqui hipnose também, olha. Tem a primeira parte de indução. Depois, trabalhando o conflito, olha como é que a pessoa fica, até 120 batimentos ou mais ainda, mostrando que realmente ele está em conflito ali. Sim. Depois que você vai ressignificando, vai diminuindo, até que chega no fim, 5 minutos finais aqui, já está tranquilo. Então é uma ferramenta muito legal isso aí. Isso é uma dessensibilização de trauma. Eu tenho muitos desses slides, eu trouxe só uns poucos para servir de exemplo, né? Esse aqui, eu estava dando formação no Instituto de Terapia Cognitiva Comportamental. E aí tinha vários psicólogos e eu sabia que uma das psicólogas tinha medo de barata. Eu chamei ela. Aí coloquei o sensor no dedo e muito maldosamente joguei uma baratinha de plástico, essas que vendem por aí, de plástico, na mão dela. A hora que ela viu aquilo, olha como é que foi a reação dela. Ela saiu de 65 batimentos, foi para 100, mais de 100. E daí o que aconteceu? Aí eu comecei a colocar ela em relaxamento, comecei a induzir
que a barata estava muito longe, e conforme você se aproximava, a barata ia diminuindo, toda aquela história. Fazendo uma habituação e um enfrentamento do medo, né? Em incoerência cardíaca, em equilíbrio. Tá vendo? A hora que terminou aqui, ela falou, puxa, deixa eu ver aquela barata, eu tinha medo disso aí. É. Então foi uma dessensibilização em 18 minutos. Ou menos, Incrível, porque né? 2 minutos ali foi a provocação que eu fiz de jogar barata nela. É uma coisa maluca, é uma coisa maluca. E é legal porque você acompanha o que está acontecendo, sabe? Não fica só no achismo, eu acho que. Não. Ou muitas vezes, será que está funcionando? Será que não está? Será que aprofundou, não aprofundou? Será que está, o que eu estou falando, né? Está imaginando ou está, de alguma forma, fazendo sentido isso tudo, né? Então, aqui, a gente consegue acompanhar em tempo real se está ou não efetivando, se está ou não acessando o trauma, né? Ou dessensibilizando. E quer dizer, não é mentira dela, ela realmente tem medo de barata. Sim, sim. Não é brincadeirinha. Tem mesmo. Enfim, quais são os benefícios do treinamento, né? Você pode usar para funções cognitivas. Existe um trabalho muito interessante falando sobre a conectividade do cérebro. Ele fala que quando você está nesse estado de coerência cardíaca, existe uma conexão entre 34 centros neurais em forma de rede no cérebro. Desde a parte da corte pré-frontal, né, até a parte emocional, em que está a amígdala, está o hipocampo, todo aquele pessoalzinho lá do fundo, lá de baixo. Está todo mundo em equilíbrio. E tem mostrando foco e atenção, controle de impulso, memória, tomar decisão. E essas funções cognitivas e executivas ao longo da vida. Então, eles mostram desde criança para estudantes, né, até idosos, porque todo mundo se beneficia com isso, né? Na parte psicológica, então, na parte de transtornos de ansiedade, tem muita coisa. A própria ansiedade generalizada, estresse, pânico, depressão, insônia, depressão maior, tem um monte de coisa. TDAH hoje está sendo muito procurado o Cardiomotion para TDAH. Parece que tem um boom de TDAH no mundo. Explodiu. E tem também para autismo, né? Depende do grau de autista, você consegue fazer treinamento com ele. E tudo isso aí está tudo baseado em literatura científica, não tem nada que é achismo, nada. No nosso curso a gente passa por... Tem 32 aulas, 32 videoaulas falando sobre as diversas aplicações, em que, como o curso normalmente é heterogêneo, tem médico, tem psiquiatra, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, então a gente gravou essas 32 videoaulas em que a pessoa escolhe o que ela quer. Eu quero saber sobre depressão maior. Então tem vídeo sobre isso. Eu quero saber sobre crise de asma, tem vídeo sobre isso. E sempre baseado em literatura científica. É muito legal isso aí. E na parte fisiológica, que a gente falou, né? Tem hipertensão arterial, crise de asma, síndrome do intestino irritável, taquicardia. Eu coloquei leve, mas dependendo do grau de taquicardia você pode controlar também. Dores crônicas, fibromialgia, tem artigo falando sobre fibromialgia e assim vai. Síndrome do intestino irritável, né? É um gigante ponto de interrogação. E o Cardiomotion, ele consegue trabalhar também nessa questão aí que eu tô lendo aí agora, né? A asma também, a pressão, como a gente falou ali. Enfim, não para por aí, eu acho que alguns tópicos, né? Se for falar, eu acho que muita coisa. É praticamente tudo, né? É porque se você imaginar que você tem uma fisiologia que reage de acordo com as tuas emoções, e tuas emoções reagem de acordo com a fisiologia. Então eles estão intrinsecamente ligados. Não dá para você só falar de uma coisa e esquecer da outra. Então, por exemplo, você passa por uma situação tal, nossa, fica ofegante. Essa situação, normalmente, é uma informação que chega até nossos centros das emoções, né? A amígdala do hipocampo, lá, aquela coisa toda, né?
que vai despertar o sistema nervoso autônomo, que vai jogar adrenalina, que vai jogar cortisol, enfim, a reação é natural, essa reação. O famoso eixo HPA, né? Eixo HPA, exatamente isso aí, eixo HPA. E quem inicia lá em cima no hipocampo é a amígdala. É a amígdala? É a amígdala. É. A amígdala, ela é uma coisa incrível, né? Eu não gosto de começar a falar disso, porque se eu começo, eu não paro. Mas a amígdala, ela... Bom, para quem não conhece, as pessoas confundem a amígdala. Confunde com... Mas a amígdala do hipocampo, se eu colocar uma seta no meu olho e uma no ouvido, onde elas se cruzam, é uma amígdala bilateral. Ela é o tamanho de uma amêndoa, uma coisinha pequenininha. Mas ela está ligada em tantos outros centros neurais. É uma coisa incrível a conexão que ela tem. E ela aprende. Ela aprende para que a gente possa sobreviver. Mas ela aprende com coisas certas e com coisas erradas. Então, por exemplo, a pessoa passa por uma determinada situação com muito estresse emocional. Possivelmente a amígdala, para evitar que você passe de novo para aquilo, ela vai te deixar espertinha. Vai começar com evitação, vai começar com uma série de reações para que você não passe de novo por aquilo. Cria sintomas. Cria sintomas. Então a pessoa fica escravo de uma informação que está contida na amígdala. Que às vezes essa informação ocorreu quando era pequena, na primeira infância. E que nem era sério, mas para ela foi. E ela cria um sistema de proteção para evitar tu passar pelaquela dor de novo, né? Porque a gente nasce sabendo o que é dor, né? Se tu beliscar uma bunda do neném, ele vai chorar. Então a gente sempre vai evitar a dor. Então a amígdala cria um sintoma para evitar. E pode ser até uma ansiedade, pode ser um medo, né? Que normalmente acontece isso mesmo, porque a gente tem aqueles famosos neurônios espelhos, né? Que a gente nasce já copiando. Copia o comportamento do pai, da mãe, de todo mundo, até quando chega aos 7, 8 anos, a hora que você começa a ter discernimento das coisas. Mas o que já entrou, já está lá registrado no subconsciente, é o que fica. E como a amígdala aprende para nos defender, para que a gente sobreviva, então ela pode reagir de uma coisa tão absurda que não tem nada a ver com o assunto. E aí você começa com pânico, com ansiedade, com estresse, com depressão. Aí vem a hipertensão arterial, a coisa flui. E aí, um problema que eu vejo, a pessoa vai lá e se queixa de uma ansiedade e a pessoa trata o sintoma, não resolve nunca. Nunca. Porque o sintoma tu não resolve. Tu tem que tratar a causa. O que ocasionou isso? É que a gente fala que tem uma semente. Se você não tratar essa semente, não adianta cortar a folha. É verdade. Você tem que tratar a raiz lá embaixo, né? Lá embaixo. Porque tudo, no fim, se a gente entender bem, fica um processo. Esse processo do início, meio e fim. Qual é o processo inicial? Pode ser um trauma emocional. Não precisa ser nenhum avião caindo na cabeça. É alguma coisa que você aceitou aquilo de uma forma muito intensa. E você, aceitando aquilo de forma muito intensa, registra no teu subconsciente, na tua amígdala, que aquilo é perigoso. Mesmo que a gente vá evoluindo, aquela informação está lá. Né? Então, como aquela informação está lá, toda vez que aquela informação vier de uma forma de gatilho, algum gatilho que desperte aquilo, que nem sempre é consciente, a pessoa começa a sentir as sensações. Exemplo, a fobia de barata que a moça tinha. Vai lá saber de onde começou essa fobia de barata. Possivelmente quando era pequena, a mãe falou, e aí vai, né? Eu tinha uma paciente que ela morria de medo de escuro. E ela já tinha quase 30 anos de idade. Em hipnose, ela chegou que o medo de escuro era o medo do quarto dela. E o medo do quarto dela é porque ela estava com a mãe, quando ela tinha 3 anos, e a mãe não queria mais amamentar ela. E apareceu uma lagartixa na parede. E a mãe falou, olha, tá vendo aquele bicho lá? Se você não parar de mamar, esse bicho vem comer sua mãe.
Só que na cabeça da criança, ela ficou apavorada, e aquele bicho cresceu talvez no jacaré. Ela deve ter construído uma história gigantesca em torno disso aí. Porque a mente, ela é imaginativa, né? Ela cria a imagem. Ela cria. A função do cérebro é criar imagem. Ela né? trabalha por imagens. Trabalha ela por só imagens. entende por imagens. Isso aí. É real e imaginária. É imagem imaginária, mas imagem de fatos reais ou de fatos imaginários. E o que ela construiu só vai pertencer a ela, né? E as pessoas sofrem, cara. As pessoas sofrem sem saber. Porque é algo invisível, ela não lembra disso. Não lembra. Ela só reage a isso, né? Eu atendi uma outra paciente agora que ela relatou. Tem uma técnica que eu peço para a pessoa imaginar uma tela, né? Uma gravura, então. E ela imaginou uma praia com uma senhora na praia. E daí eu peço para ela ir lá conversar com a senhora. E a senhora era a mãe dela. Ah. E a mãe dela estava muito brava porque ela tinha fugido. Uma criança de 3 anos. Como ela tinha criança brincando na praia, ela se perdeu. Daí o pai e a mãe entraram em pânico. E uma senhora achou ela e trouxe para os pais. Aí você já viu o que aconteceu, né? A bronca que ela levou. E fica registrado para a criança. E a criança então fica com medo. Ela cresce com medo. Medo do quê? Medo. Não sabe explicar. Às vezes uma coisa tão boba, mas ela fica com medo. Medo, medo, medo. Se eu for contar todas as histórias que acontecem lá, meu, tem bastante coisa. Muita história, muita história. Tu tens algum acontecimento, algum relato sobre o intestino irritável? De então, alguém? Essa síndrome, ela está relacionada ao sistema nervoso autônomo, né? Então, quando você tem excesso de atividade, desequilibrado, então esse intestino irritável, ele trabalha, né? Então, o que ele tem que fazer é equilibrar esse sistema. Tem vários textos falando sobre intestino irritável. Tem vários textos. Porque tudo está baseado no equilíbrio do sistema nervoso nosso. Se o equilíbrio do sistema nervoso está ok, a tendência é tua fisiologia estar ok. Se ela não está ok, ela vai aparecer aonde? No elo mais fraco. Por exemplo, pega uma pessoa que tem... quando era criança, a mãe falava, você não pode ter filho, você não sei o quê, e ela fica com aquilo na cabeça. Quando ela cresce, ela começa a ter evitação de ter filho. E começa a prejudicar o próprio ciclo hormonal dela. Porque o subconsciente está trabalhando. Né? Então é uma coisa muito doida. Muito doida. Interessante. É muito doida. E as pessoas têm aquilo que se chama de sombra, né? Que o Jung chamava das personas, tem a sombra. A sombra é aquilo que a gente não quer mostrar para as pessoas, se a gente tem vergonha, né? Que eventualmente ódio, raiva, seja o que for. E a gente tem que mostrar aquilo que é bonitão, né? Eu sou bonito. Mas minha sombra, ela faz parte de mim. E muitas vezes as pessoas entram num conflito tão grande com essa sombra que a vida fica um inferno, cara. Fica um inferno. Porque ela tem um ódio que ela não pode mostrar, tem uma raiva que ela não pode mostrar, tem uma série de reações que ela tem que inibir aquilo. E quanto mais ela inibe, mais cresce. Vai potencializando aquele problema. Assume personagens, né? E acaba não sabendo mais quem ela é. E aí começa a ter, às vezes, confusão de personagens. Então, o pai, que tem uma persona de pai, deveria ser o pai, naquele momento, ele confunde a persona de amigo do filho. Então, ele não é nem pai nem amigo, naquele momento. E a criança fica completamente sem saber o que está acontecendo. Nós pegamos 2 pessoas. Agora, se a gente for pegar as outras pessoas, tem muita coisa. É muito louco. É muito louco. Então, a gente trabalha muito nas pessoas durante a hipnose. Você é um diretor, você é um gerente, sei lá, qual é o teu job description de gerente, né? Tua função de gerente? É tal. Então, assuma integralmente isso.
Se você for assumir só aquilo que é gostoso, você não está sendo um gerente. Então é muito gostoso você contratar pessoas, mas é péssimo demitir pessoas. Então muita gente vão procrastinando a decisão de demitir uma pessoa, porque ele não se sente bem. Outro gerador de sombras também são as crenças, né? Nossa, as crenças são impressionantes, né? Escravizam. A gente, na hipnose, a gente trabalha muito as crenças. As crenças facilitadoras e limitantes, né? Agora, final do ano, eu estava lá no Japão, né? Inaugurando o instituto lá. E o incrível, eu estava falando com o pessoal lá, e que eles têm umas manias esquisitas, né? Diferente das nossas. Diferentes. E aí eu pedi, tá, mas isso é uma lei? E, por exemplo, a primeira filha que nasce, né? Se é uma mulher, por exemplo, se é uma menina, provavelmente eles abortam. Eu disse, por quê? Não, é que aqui tem uma crença que diz o seguinte, que o primeiro filho é quem vai herdar tudo do pai. E se é uma moça, ela vai herdar do pai. Só que se ela casar com alguém, o marido dela tem que levar o sobrenome dela. E o marido não vai levar o sobrenome dela porque é uma crença deles também que não pode. E aí ela não vai casar com ninguém. Tu me entende? Eu disse, tá, mas é uma lei? Ele disse, não, é uma crença. Todo mundo faz assim. Eu disse, por que um não faz diferente? Justamente porque é uma crença. Eles não conseguem mudar isso. A lei tu muda, né? A lei, ela existe para, enfim... se adaptar. Né? Então é muito fácil. Hoje tem um radar de velocidade. É muito fácil tu passar acima da velocidade. Tu vai pagar uma multa, né? Agora uma crença, ela te escraviza. E ela escraviza gerações e gerações. A pessoa não se liberta. Ninguém consegue ser o primeiro. Porque eles acham, eu não sei o que acham. Sei lá, uma maldição, vou morrer, eu não sei. Que tem, fica discriminado na sociedade. Né? É incrível a força que isso tem. E isso, por ele falar justamente, né, que a crença, ela é muito mais forte, assim, para uma pessoa do que uma lei. Porque a crença está no subconsciente. E a lei no consciente. Isso aí. Justamente. E quem manda? O mais antigo. Esse cara aí. Eu passei uma experiência mais ou menos assim na Índia. Lá na Índia, a gente aluga carro com motorista e o motorista só fala hindi, urdu, aquelas línguas que a gente não entende nada, e junto vai um outro que é o tradutor. Tradutor, intérprete, é confidente, é amigo, Então, a primeira vez fiquei quase 2 meses sozinho andando para a Índia, para cima e para baixo. Daí, um desses intérprete, conselheiro, né, eu perguntei, escuta, você é casado? Sou. Legal. Você casou por casamento arranjado? Sim, casei. Muito bem. E se você falasse para o teu pai, pai, eu não quero casar com essa moça, eu quero casar com a outra moça, aquela lá. Como? Não, se você falasse para o pai, pai, eu não quero casar com essa moça que você me arranjou. Porque já desde pequeno eles arranjam o casamento lá, né? Eu quero casar com aquela outra moça, eu adoro aquela outra moça. Como? Então ele não entendia nem a pergunta. A hora que ele entendeu a pergunta, ele falou, nossa, meu pai ia me encher de porrada. Ele falou para mim, e lá no Brasil, como é que é? Como é que vocês casam? Se não é arranjado, né? Como é que vocês encontram as moças? Eventualmente numa festa, na escola. Ah, é? E como é que você sabe que você ama ela? Falei, bom, a gente nunca sabe. A gente vai saber depois de casado. Mas olha que interessante a pergunta deles. E daí ele falou para mim assim, aqui na Índia, o amor, nós construímos. Olha que bonito. Nós construímos o amor com respeito, e assim vai. É mais uma crença. É uma crença. É uma crença, mas uma crença interessante. Então nós estávamos falando aí,
né? Paramos por uma pausa aí para tomar uma água. Mas, doutor Marco, tu comentou aí que tu estava na UTI, teve um processo, né? Um pouco delicado. E eu vi também que o equipamento, ele tem o DNA da USP, né? Como que funcionou isso? Como que foi que tu chegou assim, vou fazer esse equipamento? Então, eu estava na UTI, eu estava, na realidade, de férias, passeando lá com minha esposa, e aí eu li esse livro, chamado Curar, e lá no livro Curar ele falava como você pode reduzir a ansiedade, estresse, tudo, sem o uso de medicamentos. E eu fiquei encantado com aquilo, porque o livro, o primeiro capítulo, ele fala Nova Medicina das Emoções. Olha que interessante, é Nova Medicina das Emoções. E nesse livro ele fala de diversas técnicas, incluindo hipnose. Ele fala também do biofeedback. Eu comecei então a pesquisar. Minha formação é de pesquisa, trabalhei muitos anos em pesquisa. E aí eu fui buscar literatura internacional, fui buscar patentes internacionais e cheguei num conceito, esse troço deve funcionar mesmo. Eu reuni uma equipe de 4 pessoas, tinha uma psicóloga, tinha um cientista da computação, tinha um engenheiro eletroeletrônico e eu. E nós fizemos um protótipo do Cardemocha. E nós testamos esse protótipo e foi muito legal o resultado. Daí nós fomos na USP, no Centro de Inovação da USP, nós nos inscrevemos lá, nós fizemos um projeto. Esse projeto foi aprovado pelos 3 revisores lá de projeto. E aí nós fomos incubados, ficamos incubados lá. E lá nós reunimos uma equipe de 12 pessoas, de designer de game, de mais programadores, tinha um musicoterapeuta, que todas as músicas do Cardemotion são baseadas na musicoterapia. E a musicoterapia é muito interessante. Na verdade, ele trabalhou sobre um conceito do Instituto Max Planck da Alemanha. Tem um artigo chamado Assinatura Emocional do Coração, em que ele fala que, dependendo do tipo de música, pode atrapalhar nossas emoções. Ele traz os guidelines lá dessas músicas, né? E nós pegamos essas músicas, a estrutura musical, e esse musicoterapeuta fez todas as músicas baseadas nesse conceito. E que não pode ter acorde dissonante, não pode ter tons menores com lentos que são deprimidos, depressivos. Então todas as músicas que tem no nosso Cardemotion foi feito com isso. E nós ficamos quase 2 anos desenvolvendo. E aí, depois que nós diplomamos, né, nós viemos aqui para Campo Belo e nós carregamos esse DNA USP, empresa com DNA USP, né? Que ele está basicamente dando a credencial de que a nossa empresa é uma empresa idônea que fez todo o trabalho lá na USP, né? Foi assim. Muito incrível. Incrível. E agora estão... qualquer pessoa pode ter um equipamento. Qualquer pessoa pode ter equipamento. Ele é muito simples de utilizar. É como eu mostrei lá, você coloca o sensor no dedo, coloca o módulo no computador e tem toda a informação. Nós temos mais de 10 e-books falando sobre o assunto. Tem o próprio equipamento, tem a primeira vez que você abre, aparece toda a parte de uso dele em forma de videozinhos, tem todas as instruções. Então é muito fácil de utilizar. Embora a fisiologia seja bastante complexa, né? O nosso curso é de 12 horas, que é o curso, a gente chama de básico, 12 horas, que a gente explora muito a parte conceitual, como nossa estrutura se conversa, né? Olha só,
Tocou meu telefone aqui, eu falei para algumas pessoas que eu ia estar gravando hoje contigo e pensavam que ia ser online, ao vivo, né? Como é uma gravação. A pessoa me ligou, mas escreveu no WhatsApp aqui uma pergunta, eu acho interessante, eu vou compartilhar contigo. Ela é dentista, ela está pedindo se ela pode usar o CardioMotion para pessoas ansiosas Ó, antes dela fazer o atendimento. os dentistas estão adorando o CardioMotion. Exatamente por isso. Que as crianças, principalmente, chegam ansiosas, e elas estão tratando também bruxismo. Estão tratando também aquela... como é que chama? Da respiração bucal, em que a pessoa não respira pelo nariz, respira pela boca, então fica com olheira. Uhum. Então tem diversos dentistas que estão fazendo um trabalho muito bonito. Aliás, nós temos lives com esses dentistas, dentistas daqui de Guarulhos, uma dentista de Guarulhos, uma dentista lá do norte, não lembro exatamente a cidade dela, em que ela tem no consultório. Todos os pacientes passam por esse processo. E quando são crianças, os pais passam por esse processo. Os pais também ficarem calmos. Então, os dentistas estão utilizando mesmo, está sendo bastante utilizado. E nós temos essas lives no YouTube. Dá para acessar e assistir as lives lá. Muito interessante. E qual que é o canal de vocês do YouTube? É o CardioMotion. CardioMotion mesmo? CardioMotion, é. Ah, E tem Intelectus Clínica Escola também, tem os dois canais. Nós estamos agora unindo numa só iniciativa, né? Porque fica dois canais, é difícil de controlar. Mas para respirador bucal, para bruxismo, para ansiedade, nós fizemos uma live chamada de odontofobia com essa E aí faz só o treinamento. faz o treinamento, vai fazer o treinamento. Todas as sessões, ela começa fazendo treinamento para depois a criança ou o adulto ir para mesa, para cadeira, desculpa. Entendi. Então você tem... pode falar. E a tua escola ali, o que mais vocês ensinam ali? Então, eu vou passar para o próximo slide aqui, ó. Vamos lá. Aqui na clínica, a gente trabalha, principalmente a doutora Silvana, que ela é especialista nessa parte principalmente de TDAH, ela tem muitos pacientes de TDAH. Trabalha também com dificuldade de aprendizagem, ela trabalha com biofeedback, eu também, mas com neurofeedback. Nós trabalhamos com traumas, bloqueios emocionais, ansiedade, depressão, reabilitação cognitiva, enfim. No site dela tem a demonstração de várias coisas que ela é especialista. Desde o idoso, criança, ela tem um currículo maravilhoso. E eu trabalho, e na escola nós damos aula de neurociência, do biofeedback CardioMotion, hipnose clínica integrativa, reabilitação das funções cognitivas. A parte de espiritualidade é muito interessante, porque eu não falo em religiosidade, eu falo em espiritualidade. É bem diferente, né? Ela também tem formação em mindfulness, e nós já levamos o treinamento de equilíbrio emocional para empresas, né, que muda completamente a postura dos funcionários. É muito bacana. E agora, então, nós temos uma parceria, né? Onde que está a parceria? E aí, nós vamos ter uma parceria aí entre, né, o Instituto Paté ali e Aqui. e a Intelectus, né? E CardioMotion também. Mas me fala um pouco mais sobre essa questão de espiritualidade, porque isso aí é algo interessante também. Lá no Instituto, nós falamos muito sobre espiritualidade também, sem, né, colocar nenhuma denominação religiosa. Porque eu não preciso, né? A religião, ela depende da espiritualidade, mas a espiritualidade não depende de religião nenhuma. Então a religião, ela pode utilizar as crenças dela, enfim, mas qualquer pessoa pode ter uma espiritualidade sem pertencer a religião nenhuma. É isso que as pessoas não entendem. Elas acham que elas precisam frequentar algum clube, né, para ser uma pessoa
né, espiritualizada, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, fala um pouco mais sobre essa questão aí. É uma questão delicada, mas é assim. Quando você vê toda a história do homem, né, você tem duas grandes correntes filosóficas. Aquela da unicidade e da dualidade. O que é o quê? Fica muito claro na Índia que eles estão muito bem sedimentados nesse negócio. Talvez se eu desse um passo mais anterior, tem uma filosofia indiana chamada Sankhya. Sankhya significa enumeração. Tem 600 anos antes de Cristo, um tal de Kapila. Ele começou a estudar e pegar as informações que existiam na época e fez esse sistema. Esse sistema é meio maluco, mas dá para entender o que eu quero falar. Eles começaram assim. Prakriti. O que seria? Daí ele traz um outro conceito, que ele chama de net, não é isso, não é aquilo. Então, se eu for dar nome, não é. Se eu for falar de cor, não é. Se eu for falar de sexo, não é. Se eu for falar de tamanho, não é. De início, não é. De fim, não é. É uma coisa que não tem nome. Porque tudo que for falar são conceitos nossos. Se eu for falar que ele é grande, é conceito grande. Se eu for falar que nasceu um dia, é conceito nosso. Enfim, eles deram o nome de Purusha só para se referir a alguma coisa. Então, Purusha, eles falam que é net, não é isso, não é aquilo. Então, nada do que eu falo é Purusha. Eles deram o nome só para falar que é isso. E desse Purusha, então, é o Prakriti. Prakriti está muito parecido com o Big Bang. Muito parecido. Em que existia a singularidade, existia no Prakriti 3 energias, Raja, Sattva e Tamas. Essas 3 energias estavam em equilíbrio. Então, Prakriti não se manifestava, não existia em universo, não existia nada. Até que, por algum motivo, ninguém sabe qual foi o motivo, mas houve um desequilíbrio dessas energias. E saiu na frente Rajas. Rajas é a energia do movimento. Movimento para a criação. Ele vai se movimentando, abrindo espaço para a criação. Muito bem. Daí saiu Sattva. Sattva é o princípio da consciência. Então, aí você tinha o movimento com consciência para criar. É como se você levantasse de manhã, trabalhasse o dia inteiro. Se você não tivesse uma consciência, um foco, você não produzia nada. Agora você tem. Então você trabalha o dia inteiro com consciência, você sabe o que vai fazer. Mas chega à noite e você não consegue dormir. Então sai a terceira energia, Tamas. Tamas é a sensação. Ele para, ele bloqueia, ele segura, não deixa a coisa continuar. Então você tem um início, um meio e um fim. É cíclico, início, meio e fim. Então, quando essas 3 energias elas se manifestaram, houve a primeira criação, que é chamada de Buddhi. Buddhi vem do termo sânscrito, que significa consciência, que vem Buda, ou despertar, ou desperto. Né? Buda, ou desperto, vem da consciência búdica. Assim como se fala que Cristo é uma consciência de Jesus. Então você tem Siddhartha Gautama ou Buda, Jesus ou Cristo, que são as consciências. E dessa consciência, continuando na criação, apareceu uma coisa que eles chamam de Ahankara. Ahankara é o ego. Então, depois da consciência se formou o ego. Do ego começaram a se formar o resto. Manas, que é a mente, que ele chama de Pancha Mahabhuta, os 5 grandes elementos. Nesses 5 grandes elementos está o espaço, está o vento, o ar, está o fogo, a água e a terra. Esses 5 elementos combinados, eles vão formar aquilo que a gente chama dos doshas.
É um monte de nome. Desses nomes se tem o que chama de Vata, Pitta, Kapha. Esse é o mais comum. O Vata é formado pelo ar e pelo espaço. O Pitta é formado pelo fogo e um pouco de água. E o Kapha é água-terra. Esses três elementos, eles trabalham a nível mental das pessoas e a nível físico também. Depois tem outros princípios dele, que não importa, são 23 ao total. Bom, e daí? E daí é o seguinte, que segundo essa filosofia, quando o ego está olhando para baixo, você tem a criação dual, é dualista, tudo dualista. E se o ego está voltado para cima, não tem dualidade. Então você tem essas duas filosofias, a não dualista e a dualista. Tem ainda são 6 grandes correntes filosóficas, essa é uma delas. O yoga também faz parte. O yoga é uma corrente irmã. Enquanto a pessoa sai do princípio até a gente se formar ser humano, o ser humano, através do yoga, deve chegar nesse princípio, ultrapassar o ego. Não a yoga que a gente vê por aí, né? Bom, enfim, então nesse foco você tem tudo que está embaixo do ego, as filosofias, as religiões, as políticas, ciência, seja o que for, produtos do ego. É tudo dual. E onde estaria a espiritualidade? Estaria fora disso. Onde tem Buddha, onde tem a consciência crística, onde tem Então, e todos os processos na Índia chamados espirituais, eles buscam o quê? Através da meditação, aquietar a mente, sem objetivo, sem foco, aquietar a mente. Quando a mente se aquieta, então você tem condição de chegar na consciência. Isso é transcendência, segundo eles. Então, quando nos cursos a gente traz sobre espiritualidade, é mais ou menos isso. Eu trago essa filosofia oriental, que está junto com o taoísmo, é a mesma coisa, o yin e o yang está contido no tao, o yin e o yang já é a dualidade, o tao é a completude, né? Enfim, não tem fim. Enfim, não tem fim. É um assunto maluco. Então, quando você fala em espiritualidade, está se falando de algo transcendental. Quando você está falando de religiosidade, está falando de algo que é produto do ego. E quanto tempo é o curso esse curso? Nós fizemos em Recife, acho que foram 2 dias, se não me engano. 2 dias? Se eu não me engano, isso foi antes dessa pandemia, né? Mas lá nós fizemos, inclusive, exercícios da yoga, ensinamos, enfim, é um curso completo. Ele traz as filosofias orientais e ocidentais e põe a discussão. Ninguém é dono da verdade, somente são visões, o que é espiritualidade, o que é religiosidade. E a gente traz então que religiosidade é um sistema de crenças, de dogmas, né, de protocolos, de procedimentos, em que segura a pessoa naquilo. E espiritualidade é exatamente o contrário, não tem nada a ver com isso. Liberta. Para libertação. Expansão da consciência. Para libertação. Isso aí. E olha só, vamos levar esse curso de espiritualidade para o Instituto também? Maravilha. Então, olha só, mais uma novidade, então, né? Além do... E dependendo de como for feito, a gente inclusive recomenda a dieta da Ayurveda. Né? O que comer, o que faz a avaliação dos doshas, se você é Vata, Pitta, Kapha, enfim. Identifica. Tem toda uma consequência. Sim, com certeza. Então, olha só, mais uma novidade aí, né? Já vamos, né? Eu vou ver depois aqui, né? Com o doutor, vamos colocar também um curso de espiritualidade, esse que ele resumiu aqui para nós, falou um pouquinho, porque é gigantesco, né? Então, vamos disponibilizar também nos institutos, né? Já que temos aí a nossa parceria, aí vamos fazer ela numa totalidade, né? Legal. E aí eu acho que todos estarão bem servidos, porque hoje a pessoa só não melhora se não quer, né? Tem muito recurso. Tem muito recurso. Mas sabe o que acontece? Acontece que é mais fácil tomar um remedinho. É isso que eu ia falar. Entendeu? Agora. É mais fácil As pessoas, elas querem um milagre na vida, elas não querem fazer nada.
Se tu falar para a pessoa, às vezes, maneirar aí na alimentação, para ela é difícil. Aí a vantagem, que a gente disse, tomar lá um remedinho do que aprender a respirar corretamente, né? A Ayurveda, nessa medicina indiana, ela é muito sábia. Tem mais de 5.000 anos, né? Então ela se desenvolveu através da observação do ser humano. E ela cuida da alimentação, ela cuida dos exercícios, cuida da meditação, enfim, ela traz um pacote para você, de acordo com o teu temperamento, que são os doshas, né? Se você é mais pita, kapha, não importa. Então, porque o que eles entendem nessa medicina? Entende assim, que quando houve a concepção no óvulo, se foi concebido, se formou um ovo, naquele momento você tem a energia da natureza, você tem a energia do pai, a energia da mãe, você tem as forças da natureza que estão trabalhando, se tem chuva, se não, enfim, tudo aquilo leva esses três doshas, né, o vata, pitta e kapha, para a pessoa. Então ela nasce com os três. Mas pode ter proporções diferentes. A pessoa pode ser mais vata, mais pitta, mais kapha, e assim vai. Então não existe duas pessoas iguais no universo, segundo essa teoria. Porque cada uma pessoa é única. É única. Daí, durante o processo de vida dela, ela recebe muita influência do ambiente. Através da alimentação, através do clima, através da amizade, através das coisas, enfim. Você tem que manter essas três energias da concepção até o último dia da sua vida. Isso chama-se saúde. Quando você começa a colocar coisas que não é adequada para você, na alimentação, por exemplo, pronto, já começa a desequilibrar. Quando começa a desequilibrar um dosha, já começa a desequilibrar outro, e aí começa a aparecer aquilo que se chama doença. Na realidade, para essa medicina indiana, Ayurveda, não existe doença. Existe desequilíbrio. Então tem aqueles 7 corpos que eu falei, né? Você tem que estar equilibrado com os 7 corpos. Quando você está equilibrado com os 7 corpos, você está na perfeita harmonia. É a saúde total. E é muito interessante isso, porque eu estudei lá na Índia, numa faculdade de medicina indiana, medicina Ayurveda, né? Em que de manhã tinha a parte teórica, à tarde eu passava a ronda junto com o médico e à noite tinha práticas. E uma das práticas que eles faziam lá, eles faziam a árvore, o mapa astral da pessoa para saber se a doença que a pessoa tinha era hereditária, se era de outras vidas a doença. É muito louco. É muito louco. É um sistema extremamente interessante. Então não era só cuidar do físico, mas tinha que cuidar também da alma. É bonito o negócio, é muito bonito, muito complexo, muito complexo. Muito. Eu fui fazer faculdade de fisioterapia exatamente para entender tudo isso aí, segundo a nossa medicina, né? Porque não dá para entender. Até a neurociência, inclusive, hoje diz isso, né? Que é o ambiente que nos controla, né? Nós não temos... É o que se chama de epigenética, né? Somente 40% da expressão é genética, 60% é ambiente. Ambiente. Não é só porque meus pais tinham tais genes, os genes eu vou ter também que se manifestar, não necessariamente. É bacana esse negócio. É interessante. É muito legal, né? Interessante também como no início nós falamos, né? O doutor aí comentou dos 20-80, né? Cérebro-coração, que a maioria acredita, né? Que o cérebro controla tudo, que o cérebro, enfim. Mas na questão do coração é um pouco diferente, né? A informação ela sobe pelo nervo vago, né? Hoje se entende que o coração tem 40 mil neurônios e que ele tem um sistema nervoso intrínseco. Então, ele controla a própria ambiente químico e mecânico em que ele se encontra. Então, esses neurônios do coração, tem gente que está relacionando isso com memórias. Olha só que loucura.
Tem um médico que escreveu Memórias das Células. Não sei se chegou a ler. Nesse Memórias das Células ele traz vários exemplos. Um exemplo ele traz assim. Era uma vez uma senhora que sofreu um transplante cardíaco. E depois de um tempo ela começou a se sentir esquisita. Ela gostava de comer aquele KFC. Sim, né? que todo mundo gosta, né? Menos eu. Não é vegetariano, né? Estou longe. Bom, enfim. Daí ela começava a ver motocicletas, começava a se interessar por blusão de couro. E ela falou, nossa, o que está acontecendo comigo? E ela foi para uma psicóloga. Falou, isso nos Estados Unidos. E a psicóloga falou, vamos ver de onde vem esse coração. E essa mulher, ela começou a ter pensamentos esquisitos no sonho de uma pessoa que parecia num sonho. Bom, enfim. Daí elas foram entender que o coração dela era de um jovem que tinha sido atropelado, que teve morte cerebral, e que ele era motociclista, gostava de blusão de couro e morreu com a caixinha de KFC aqui. Ele estava saindo do KFC, foi atropelado e morreu. E ela falou, eu quero ir lá ver a sepultura dele. Quando chegou lá, tinha um desenho, uma fotografia do cara, escrito, unidos para sempre. Ixi. Parece Sexta-feira, né? Negra, né? Mas olha, tem muitos contos disso. Esse livro aí, ele fala que pelo menos 10% das pessoas que tiveram transplante, foram transplantadas, elas têm ainda a sensação de coisas que não é dela. Então, eu estou falando que esses neurônios do coração podem ser responsáveis pelas memórias também. Incrível, né? É incrível, é muito louco. E esses neurônios são o sistema intrínseco cardíaco, né? Ele tem ele é extremamente importante. Se você pegar o coração, isso aconteceu. Pega um coração de galinha, corta o coração da galinha, coloca dentro de um líquido fisiológico. Isso aconteceu. Nos Estados Unidos o cara fez isso. E começou a trocar, todo dia trocava o líquido do soro fisiológico e o coração lá. Quanto tempo durou esse coração sem a galinha? Só o coração. Chuta. Sei lá. 2, 3 dias? Isso. 30 anos. 30 anos? O coração só parou de bater porque o cara não foi trocar lá a solução fisiológica lá e o coração, acho que não tinha alimento, não tinha glicose, sei lá que ele morreu. Então, o que é mais importante? É o cérebro ou é o coração? Se você ficar com uma parada cerebral, 5 minutos, acabou. Tá certo? Mas se você tiver uma parada cardíaca, o cérebro vai para o espaço. Mesmo com morte cerebral, você pode ficar teu coração ainda bombando por muito tempo. É muito louco tudo isso. Mas quando a gente vê o coração ao longo da história, até 1600, quando Hanvey falou lá que o coração era uma bomba, ele era o quê? Ele era tido como o centro da alma, ele era tido como o centro das emoções, ele era tido como o centro da sabedoria. Quando se pega na Bíblia, tem mais de 900 relatos falando sobre o coração pesaroso, o coração feliz, o coração não sei o quê, aí vai. E quando você vê ainda, lá na época dos egípcios, tinha o papiro de Ami. O que esse papiro falava? Só os ricos conseguiam esses papiros na época. Por quê? Porque era um gabarito de como você chega lá
lá no paraíso, né? Como é que você chega no paraíso? Então ele mostra passo a passo. Quando a pessoa morria, eles tiravam todas a parte do cérebro, todas as vísceras, mas permanecia o coração. Eles colocavam um caravelho, né, esse caravelho, sobre o coração como sendo uma imagem, né? E daí que acontecia? Quando isso acontecia, que a alma saía do corpo, então ela ia passar por diversas provações, diversas provas. Eram 42 portais. E em cada portal tinha um Deus que ia fazer pergunta. E esse pergaminho era a resposta. Era a cola. Era a cola. Mas no 42º portal tinha a deusa Mate, que ela pegava o coração da pessoa e uma pena de avestruz colocava na balança. Se o coração fosse mais pesado, o bicho que estava lá comia ele, que era metade lobo, metade jacaré, aquelas coisas loucas, né? Então o coração tinha que ser mais leve que uma pluma. Daí ele entrava lá no paraíso deles. Então essa história de coração, ela é muito forte, muito forte. Aqui no México, aquelas culturas, eles faziam no último dia do ano, se eles não tirassem o coração de uma virgem, no dia seguinte não tinha mais sol, era só escuridão. Então eles tinham que todo ano tirar o coração de uma virgem no último dia do ano. Então o coração é muito maluco, né? É muito maluco. Interessante, né? Pois é, nós podíamos ficar aí conversando muito mais tempo, né? Queria agradecer, então, né, pela nossa parceria, Dr. Marco, e acredito que vai ser aí muito, né, quem vai ganhar e quem vai estudar isso, quem vai utilizar o equipamento, é que vai sentir, né? Então, eu acho que hoje não adianta vender uma terapia, tem que vender uma experiência. A pessoa tem que, né, transmutar, tem que efetivar, né, uma alteração no corpo físico, mental e espiritual. É exatamente isso. Né? Nosso curso de hipnose a gente chama de metamorfose. Metamorfose. Que é realmente uma metamorfose. E tem que ser. E tem que ser porque senão fica só mais... Quantas pessoas que não acumulam certificados, né? Cada vez tem mais um, mais um. Faça um que de fato faça a diferença, que traga uma experiência e a partir daí uma mudança comportamental, né? E ela encontre aí, né, o caminho, o propósito, se encontre na vida de alguma forma, né? Então aí fica nossa parceria, né, no Instituto Paté, com a Intelectus, com o Cardimotion, com o Dr. Marco aí, né, e a equipe dele, né, ministrando essas aulas. Por isso, Instituto Paté, esse é o caminho, né? E aí a gente tá junto aí nessa caminhada aí, né, que com certeza você aí vai, né, viver uma experiência, uma metamorfose, como diz, né, o Dr. Marco. E olha que tem muita experiência, né, e muita história aí para contar para todo mundo, né? E depois me consegue uma cópia desse papiro aí que tem essa colinha aí. Isso está no Museu de Louvre. Você que gosta da França está lá. Vamos ter que dar um jeito de conseguir. Mas isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande falar com você. Da mesma Eu acho forma. que essa parceria tem tudo para ser muito forte. Com certeza. Tá? E estamos juntos. Tamo junto. Valeu. Valeu. Abraço a todos.